Parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos tratar de cadastro de ativos. Primeiramente, para localizar o cadastro de ativos, você pode digitar sempre aqui na nossa barra de busca o que vocês gostaria de encontrar no nosso sistema, ou também você pode entrar aqui, ó, controle patrimonial, cadastro de ativos, certo? Sem mais delongas, vamos lá. Como fazer um cadastro de ativo e quais são os pontos de atenção importantes. Vamos lá. Primeiro campo, né? Data de compra. E por que este campo é importante? Ele vai ser a base de cálculo para a gente fazer uma medida chamada depreciação. Mais para frente, vou fazer um vídeo falando de relatório de custo de ativos e saibam que um custo que muita gente não percebe, mas é um custo muito importante dentro de uma estrutura do seu parque de maquinário, é a depreciação. Eu quero dizer com isso, né? A depreciação nada mais é a diferença entre a data, né, a data de hoje ou a data de cálculo em que está sendo efetuada a depreciação e quando esse ativo foi comprado. Então, a diferença entre a data de compra e a data de hoje, eu tenho um período de tempo, e neste período de tempo, o ativo vai sendo depreciado, ele fica lá sendo desgastado, vamos pensar nessa forma. Aqui, só como exemplo, estou colocando o dia de hoje, mas saibam que é importantíssimo preencher isso corretamente para a gente conseguir fazer o cálculo da depreciação. Reparem até que é um campo obrigatório, tá? Código do ativo. Aqui muita gente, por exemplo, usa TR01, por exemplo, de trator, né, 01, e aí você pode usar a própria estrutura de codificação de ativo da sua fazenda. Status, vamos lá? A gente tem próprio vendido, né? Lembrando que a gente não consegue excluir aqui um ativo do sistema, caso tenha algum cadastro vinculado a ele, mas a gente pode destinar ele como vendido, né? Para ter um mapeamento de que ele não pertence mais à estrutura dos meus ativos. Além disso, temos aqui sucata e perda, né? Quando alguma coisa perde totalmente seu valor residual, então a gente não consegue ter um custo, né? Ter um valor para dimensionar aquele ativo. Ou também temos aqui, ó, terceiros. Importante falar disso, porque alguns campos do sistema, como por exemplo apontamentos agrícolas, vai exigir um ativo, caso aquele serviço seja destinado com maquinário. Então, justamente por isso, até mesmo aluguel de máquinas de terceiros ou algum outro ativo que não pertence necessariamente à sua frota, você pode cadastrar aqui como um ativo de terceiro, certo? Deixar aqui como próprio no nosso exemplo. Local fazenda, a gente destina aonde fica, né, guardado aquele ativo, a qual fazenda ele pertence. Reparem que isso vai ser importante depois para uma série de filtros que você pode fazer em cima desse campo. E vamos lá, tipo ativo. Esse tipo de ativo ele já está pré-cadastrado em outro lugar, né? Com um botãozinho mais ações ali no cadastro de ativo. A gente já falou sobre o cadastro de tipo de ativos, né? Suas categorias. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem uma série de categoria de ativos. Aqui eu vou selecionar, por exemplo, tratores. Isso ajuda bastante na hora de a gente fazer filtro, certo? E aqui a gente tem a subcategoria do ativo. Então, eu tenho diversos tipos de tratores já cadastrados, certo? Aqui eu vou colocar uma subcategoria qualquer. Nome do ativo, a gente pode colocar aqui trator, trator exemplo. Ano de fabricação dele, uma vez que a gente está modelando aqui um cadastro do ativo como teste, a gente pode colocar qualquer ano, por exemplo, 2023, modelo já é o 2024. Aqui são informações mais de caráter aqui do próprio ativo. Valor ativo compra, quanto foi pago pelo ativo no momento da compra. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 400.000 e o valor atual do ativo pode variar, tá? Principalmente se a gente pega um período que nem a pandemia,
alguns ativos até valorizaram nesse período, né? Quando a gente vê questão aqui de automóveis, por exemplo, teve uma grande valorização. Então, aqui como a gente está fazendo uma compra agora, o valor de ativo de compra é exatamente igual ao valor atual do ativo. Vida útil. Por que que isto é importante? Vida útil é qual é a base de cálculo que esse ativo vai se depreciar, né? Até quantos anos esse ativo vai depreciar? Então, a gente coloca aqui no campo vida útil. Normalmente, a gente pode trabalhar aí com uma métrica de 10 a 15 anos, mais ou menos, que é o tempo de vida útil estipulado dentro de um trator. Então, vou colocar aqui 10, certo? Custo hora comercial, a gente coloca aqui quanto seria o custo hora se a gente fosse alugar um ativo como esse, né? Entendo que é uma informação que não necessariamente você vai ter em mãos, mas é importantíssimo a gente colocar isso, do ponto de vista de que a grande ideia aqui do sistema no módulo de frota é calcular qual que é o custo hora daquele maquinário. Neste caso, se a gente começa a formatar um custo hora do maquinário, a gente tem aqui esse campo, custo hora comercial para quê? Comparar, né? A gente tem uma balança aí para fazer uma comparação. Se é melhor, por exemplo, alugar determinado maquinário ou você então internalizar isso, comprar o ativo de fato, rodar manutenção, rodar os gastos com combustível e a gente faz um contraponto aqui, certo? Aqui eu vou colocar, por exemplo, R$ 50 a hora e aqui o orímetro, o odômetro dele no momento aqui do cadastro, né? Importante salientar que isso vai ter um grande impacto no cadastro do uso de combustível mais para frente. Então, aconselho ser bastante assertivo. Como é um trator aqui totalmente novo, vou colocar como se o orímetro atual dele é zero. Temos aqui alguns campos também para caracterizar esse ativo, né? Marca, modelo, número de série, chassi, placa, cor, enfim, esses campos todos aqui são para melhor caracterizar o seu ativo aqui dentro do sistema, mas reparem que eles são não obrigatórios, ou seja, não precisa se atentar tanto a isso. Capacidade da bomba, caso seja um ativo que tem algum tipo de armazenamento dele, né? Bomba de combustível, por exemplo, e a formulação. Não entra o caso aqui por hora, vocês podem também, para deixar o cadastro de ativo mais efetivo, deixar campos que não tenham um asterisco em branco. Tipo de atualização, aqui vai ser em caso de orímetro, mas eu vou fazer um vídeo específico para orímetro. Por hora, eu aconselho deixar esse tipo de atualização como fixa, tá? Uma premissa. Mas eu vou explorar melhor esse campo em um outro vídeo. Observações. Aqui é um teste. E clico em salvar. Uma vez salvo, ele entra aqui na minha tabela como um cadastro de ativo novo. E a partir disso eu consigo fazer uma série de outros cadastros em que se usa esse ativo, né? Como, por exemplo, o uso de combustível, o módulo de manutenção, apontamento agrícola e assim por diante. Certinho, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.